Deuteronômio 6, 11b a 15a. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês, e Ele não tolera outros deuses. Leitura do Novo Testamento, Mateus 4, de 8 a 10. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Essa é a palavra de Deus. Bom, para você que está visitando a gente, nós estamos numa série de mensagens que foi pensada agora para o tempo da Quaresma, né? Que é esse tempo de reflexão da nossa condição humana. Quaresma é esse momento no qual, dentro do calendário litúrgico, a gente acompanha Jesus, a vida de Jesus, né, no calendário litúrgico, e na Quaresma especificamente, esses 40 dias que ele passa no deserto, sendo tentado pelo diabo. Então, a cada domingo a gente está olhando um pedacinho dessa tentação de Jesus, né, aprofundando bastante o significado dela. E pensando, relacionando isso com os nossos dias de hoje. Porque como é esse tempo de reflexão, de arrependimento da nossa condição humana, o nosso tema, né, geral é curando as feridas narcísicas. Porque a gente está vivendo um tempo que é um tempo de muito narcisismo, né, na nossa sociedade de uma maneira geral. E nós somos afetados por isso. E esse narcisismo dos nossos dias, ele tem muito a ver com o seguinte: a gente vive num tempo de tanta competição, de tanto desempenho, de tanto estímulo para a gente ser cada vez melhor, para a gente ser cada vez mais produtivo, que toda essa cobrança que é feita, ela faz com que a gente foque a nossa energia na gente mesmo. Então a gente está toda hora se cobrando para a gente ter desempenho, para a gente ter sucesso, para a gente, sabe, assim, alcançar um patamar muito grande. Então essa energia focada na gente, ela gera aquilo que na psicanálise vamos chamar de melancolia, né? Que é esse estado assim de você estar meio que num luto por algo que você perdeu, você nem sabe o que você perdeu, né? Mas você sente que você perdeu alguma coisa, e aí parece que toda hora está faltando alguma coisa, tem um vazio muito grande. Tem um tempo de muito vazio. E esse tempo de vazio, né, dessa sensação de privação, que tem muito a ver com o deserto, né, você está no deserto, ele acirra esse narcisismo na gente. Só que aí o que acontece? A gente tenta preencher esse vazio com muitas coisas. E aí o que a gente tem visto ao longo dos domingos é exatamente isso. A tentação do diabo para Jesus é a tentação de preencher o vazio com vários tipos de coisas. Então a gente já viu tudo, né? A gente já falou assim do próprio narcisismo relacionado ao deserto, como o não de Deus. Deserto é não, deserto é privação. E o não é muito importante para a gente virar gente, né? A gente viu que lá no texto de Deuteronômio, Deus fala que ele levou o povo para o deserto para humilhar o povo. E o que é humilhar? É você ser humilde. É você entender que você é terreno, que você é feito do pó, que você é feito do barro. Né? Então, assim, esse contato, né, com as nossas limitações, que a gente entender que a gente não pode tudo, que a gente não consegue tudo, isso é saudável para a gente. Isso faz a gente virar gente, né? A gente não vira, sei lá, essa pessoa que acha que pode tudo, que consegue tudo. Então, isso é ser humilhado, mas humilhado debaixo da mão de Deus, que é uma humilhação em amor, ela humaniza a gente, entendeu? Ela faz a gente sair de dentro da gente mesmo e olhar para fora, conseguir olhar para o outro. Depois a gente olhou a primeira tentação de transformar as pedras em pães como essa tentativa de você preencher o vazio através de um pequeno prazer, um pequeno estímulo, né? Algo que possa fazer você sentir sabe assim, um certo conforto, né? E aí a gente viu como que isso tem muito a ver com a gula. E a gula, a gente viu isso, né? Não tem, é interessante isso, a gula não tem muito a ver com obesidade, né? A gente pensa em gula, pensa em uma pessoa obesa, mas não é isso.
ela pode gerar sim obesidade, mas não necessariamente. Porque as primeiras pessoas que falaram da gula, elas estavam no deserto do Egito, numa situação de privação muito grande. Eles não tinham muita comida, eles não tinham muita bebida. Então eles perceberam assim que a gula tinha muito mais a ver com a motivação por detrás do comer, como um querer sentir um prazer para poder compensar uma dor, um querer se sentir amado, né? Essa oralidade que a gente come muitas vezes. Porque quando a gente é bebê, a gente não mama, né, na mãe só o leite. Você ama toda a sensação de cuidado, de carinho, de calor, de afeto. E aí muitas vezes a gente usa essa oralidade nossa para poder preencher um vazio. Então isso pode gerar obesidade, isso pode gerar distúrbios alimentares, anorexia, bulimia e várias outras compulsões orais, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Aí semana passada a gente falou um pouquinho sobre entretenimento, quando o diabo fala para Jesus, né, se joga do alto. Então assim, poderia ser tanto adrenalina de pular de um lugar muito alto e ver se os anjos iam salvar ele ou não, né? Ou o próprio espetáculo, né? Tipo, dele estar no prédio lá do templo, se jogar e os anjos salvarem ele, as pessoas olharem e admirarem Jesus. Então a gente falou um pouquinho desse vício que a gente tem hoje em dia do espetáculo. A gente vive numa sociedade do espetáculo, que a gente toda hora é desafiado a estar se mostrando para as pessoas, né? E hoje, então, eu quero falar com vocês sobre essa terceira tentação de Jesus, né? Que tem muito a ver, então, com deserto e ritual. A gente vai falar sobre isso, deserto e ritual. Vocês olharam assim para mim, né? Tipo, mas como assim, né? Vocês vão entender. Então, deixa eu primeiro, então, assim, para ser bem didático, primeiro eu vou falar sobre a essência da terceira tentação, depois como que essa tentação se apresenta hoje, quais são as implicações da recusa de Jesus. Então, em primeiro lugar, qual é a essência da terceira tentação? O aspecto mais latente, né, dessa terceira tentação é o poder. O diabo oferece poder para Jesus. Lugares altos, eles causam instantaneamente a sensação de poder. Não é à toa que em todas as culturas antigas, as divindades estavam sempre associadas a lugares altos, uma montanha, um morro, um monte, né? Então a gente tem o Monte Olimpo lá na Grécia. Você vai lá para a Austrália, né, os aborígenes, né, tem aquele Uluru no Outback australiano, você já viu aquela formação rochosa, né? Que lá é um lugar super sagrado para eles. Então, sei lá, desde os vulcões do Havaí até as montanhas de Machu Picchu, qualquer formação terrena que fosse alta o suficiente para que, de certa forma, ela fosse tocada pelo céu através das nuvens, ela era entendida nas culturas antigas como uma espécie de portal para as divindades. Então, eles automaticamente associavam com esse lugar do divino. Então, quase todas as divindades antigas elas tinham alguma ligação com lugares altos. E aí, não por acaso, na cultura humana, aqueles que eram poderosos, os imperadores, os reis, o que eles faziam? Eles construíam coisas grandes para poder mostrar o poder deles. Então, sei lá, desde da Torre de Babel até a Torre Eiffel, o recado é o mesmo. Olha como a gente é poderoso. Das pirâmides do Egito até o arranha-céu lá de Dubai, né, que é o mais alto do mundo hoje, o recado é o mesmo. Os poderosos constroem coisas grandes, torres grandes, para poder mostrar como eles são grandes, poderosos. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar num lugar muito alto. Eu vivi 2 vezes essa experiência na minha vida. A primeira foi um lugar mais natural, né, uma montanha mesmo, que é o Pico do Itapeva, lá em Campos do Jordão. Alguém já foi para o Pico do Itapeva? É muito legal, porque assim, Campos do Jordão já é um lugar alto, né? É uma montanha muito alta, e do alto do Pico do Itapeva, você consegue ver 15 cidades do vale. E você vê elas bem pequenininhas, assim, sabe? Parece que você está olhando, assim, tipo, de cima do avião, praticamente. E eu lembro que, quando eu estava no Pico do Itapeva, que eu vi essas cidades, na hora me veio esse texto aqui da tentação de Jesus. Porque exatamente assim, você vê os reinos, né, as cidades lá, pequenininhas, na hora fez eu associar com isso, né? Eu falei assim, cara, olha que coisa louca, né? Deve ter sido mais ou menos isso que Jesus sentiu. Então, assim, a primeira experiência foi essa. A segunda foi aí num lugar que as pessoas construíram, né? Eu pude subir num arranha-céu muito alto. Não sei se já viram aquela foto que tem os construtores em cima de uma viga de ferro, na década de 20, de 30,
que eles estão lá no Rockefeller Center, eu pude subir lá em cima, no top of the Rock. E aí eu lembro que quando eu estava lá, cara, foi muito louco, porque eu me senti, sei lá, eu vou confessar para vocês, eu me senti poderoso de estar lá em cima. E eu lembro de sentir essa sensação e ficar com medo da sensação. Porque eu me senti tentado, na hora eu lembrei do advogado do diabo. Eu falei assim, cara, que coisa louca. E eu me lembrei tanto do advogado do diabo, como lembrei de novo do texto da tentação e lembrei também do texto da Torre de Babel. E eu fiquei com medo da sensação que eu tive lá na hora. Tanto é que eu nem consegui tirar foto direito. Eu nem tive vontade de postar foto. Porque foi uma sensação esquisita, assim, sabe? Realmente mexeu comigo. Porque você se sente poderoso quando você está num lugar muito alto. E é isso que o diabo está fazendo com Jesus. Né? Então, o Eugene Peterson ele fala assim para a gente. Ó. Jesus estava no pico de uma imensa montanha. A seus pés estavam espalhados civilizações gloriosas, mas ímpias, cheias de injustiça, iniquidade, pobreza, crime. E o diabo testou. Adore a mim, e eu darei a você todos estes reinos. Governe-os como achar melhor. Estabeleça a justiça, a paz e o amor em cada governo da face da terra, conforme os seus critérios. Faça de mim o seu Deus, e eu farei de você um sucesso no mundo. Qual é o núcleo desta tentação? Presta atenção nisso. Qual é o núcleo dessa tentação? A tentação é ignorar Deus para fazer algo bom. A tentação é estar tão obcecado em fazer a coisa certa que chegamos ao ponto de nos livrar de Deus para que isso aconteça. Olha que coisa louca. Então o diabo falou, cara, tá aí, ó, governa do jeito que você quiser. Você quer que seja um mundo de paz, de justiça? Eu dou isso para você fazer. Então o diabo está tentando Jesus a fazer a coisa certa sem que Deus participe disso. Sem seguir pelo caminho de Deus. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então isso faz a gente conseguir entender e aprofundar um pouquinho mais como que essa tentação acontece hoje em dia. Enquanto eu estudava esse texto, eu lembrei de 2 livros que tem a ver um pouquinho com essa passagem. O primeiro chama O Shabá e o seu significado para o homem moderno. É um livro do rabino Abraham Yoshua Heschel. Ele foi um rabino que ele fugiu, né, da Segunda Guerra e ele viveu em Nova York. Ele foi professor de uma universidade lá de Nova York, muito famosa. E, cara, esse texto dele é muito bonito mesmo. Ele escreve assim de um jeito muito belo. E o rabino, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que o homem moderno, ele chama o homem moderno de o homem faber, ou seja, aquele que fabrica, aquele que constrói, aquele que produz. Então ele vai falar assim, o homem moderno ele está disposto a trocar tempo para poder conquistar espaço. O homem moderno está disposto a trocar o tempo para poder conquistar espaço. Ele fala assim, ó. Estou citando agora o rabino, abre aspas. Realidade para nós é coisidade. Essa palavra não existe, tá? É coisidade, é coisa. E consiste de substâncias que ocupam o espaço. Sabemos o que fazer com o espaço, mas não sabemos o que fazer com o tempo, exceto torná-lo subserviente ao espaço. Sabemos o que fazer com o espaço, mas não sabemos o que fazer com o tempo, exceto torná-lo subserviente ao espaço. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando assim, a gente gasta tempo para poder ter coisas do espaço, para poder acumular espaço, para poder acumular coisas. A gente prefere ter do que ser. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Na vida moderna, a gente está cada vez mais sacrificando tempo para poder conquistar coisas do espaço, coisas que a gente toca, que a gente pega. O segundo livro que eu lembrei foi O Desaparecimento dos Rituais, uma topologia do presente, do filósofo do Byung-Chul Han. Nesse livro, o Han vai ele vai discutir como que a sociedade contemporânea está perdendo a conexão com os rituais. E como que isso afeta a nossa compreensão de tempo e de identidade. Então o Han ele argumenta que
quando a gente se livra dos rituais tradicionais, as pessoas elas ficam cada vez mais obcecadas com produtividade e aceleração do tempo. Então tem muito a ver com o que o Rabino falou, né? Então, de novo, a gente está usando o tempo para poder conquistar coisas. O Han fala assim, ó, uma coisa bonita, abre aspas. Rituais podem ser definidos como técnicas simbólicas de encasamento, outra palavra que não existe. Esses caras gostam de inventar palavra, né? Encasamento, ou seja, você fazer uma casa, você criar uma casa. Transformam o estar no mundo em um estar em casa. Fazem do mundo um local confiável. São no tempo o que uma habitação é no espaço. Fazem o tempo se tornar habitável. Sim, fazem-no viável como uma casa. Ordenam o tempo, mobiliam-no. Deu para entender? Então, os rituais, eles ajudam a gente a organizar o tempo. Eles fazem com que o tempo se torne algo natural, algo habitável, algo que a gente consegue reconhecer. Algo que a gente se sente em casa, que a gente se sente confortável. Então, olha só que coisa louca. De um lado, você tem o rabino, que ele vai explorar o Shabá, que é um ritual, né? Tem a ver com o tempo, tem a ver com o dia. Então, ele vai falar que esse ritual do Shabá ajuda a gente a criar um espaço sagrado, onde a gente consegue se conectar com Deus e se conectar com a comunidade. E aí, do outro lado, você tem o filósofo falando assim, olha, como a gente está perdendo esses rituais, a gente não se sente mais em casa. A gente está perdendo, inclusive, a comunidade e a transcendência com o sagrado. Eles estão falando a mesma coisa, mas estão partindo de pontos completamente diferentes. Então, o filósofo vai falar que a gente deveria assim, reintroduzir os rituais para poder criar um senso de significado, de pertencimento. Certo? Para a gente poder se conectar com uma coisa maior. Então, deixa eu ler de novo o que o diabo falou para Jesus, para você ver se você consegue agora. Pensa em tudo isso que eu falei agora. Eu vou ler de novo o texto do diabo, tá? Olha só. O diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Eu vou te dar todos os reinos se você se ajoelhar e me adorar. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? O que o diabo está propondo? O diabo está oferecendo os reinos do mundo, a grandeza deles, ou seja, as coisas do espaço, coisas, em troca do quê? Em troca de um gesto ritual, se você se ajoelhar e me adorar. O diabo está falando para Jesus sacrificar o tempo dele, através do ritual, para poder conquistar coisas. Está querendo que Jesus profane o rito para poder ganhar coisas. Que ele abra mão de ser para poder ter. Ele está querendo oferecer um atalho para Jesus. Se você sacrificar todo esse simbólico do tempo, do ritual, do ser, eu vou te dar as coisas. É a mesma coisa que ele continua fazendo com a gente hoje. E é nisso que a nossa sociedade está caindo. Vocês estão entendendo? Nós estamos abandonando os rituais para poder termos coisas. E a gente não percebe como que isso está acabando com a sociedade. Não existe mais comunidade, não existe mais transcendência, não existe mais mistério. E o problema é que ter mais não significa ser mais. Tudo que a gente conquista no reino do espaço acaba na fronteira do reino do tempo. Você morre e não leva nada. Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua vida? Então, vou citar de novo o Rabino. O Rabino fala assim, a nossa intenção aqui não é desaprovar o mundo do espaço. Desmerecer o espaço e a bênção das coisas do espaço é desmerecer o trabalho da criação, os trabalhos que Deus contemplou e viu que eram bons, que a gente acabou de cantar aqui, né?
aquele que criou o mundo que nele há. A gente não quer desmerecer aquilo que Deus fez. Tempo e espaço estão interrelacionados. Passar por cima de qualquer deles é ser parcialmente cego. O que nós contestamos é a capitulação incondicional do homem ao espaço, sua escravidão às coisas. Não devemos esquecer que não é uma coisa que empresta significação a um momento. É o momento que empresta significação às coisas. Não é uma coisa que empresta significação ao momento, é o momento que empresta significação às coisas. Me parece que a resposta de Jesus vai mais ou menos por esse caminho. Então, meu terceiro ponto, quais são as implicações da recusa de Jesus? Jesus falou, vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Mais uma vez, Jesus vence o diabo citando Deuteronômio. Ele cita Deuteronômio 6, que foi o texto que foi lido no começo. Quando o Senhor os levou para essa terra, Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham cuidado de não esquecerem de Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele, e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos. Os deuses dos povos vizinhos são os deuses do espaço. Eles eram ligados a lugares. Todos os outros deuses estavam ligados a uma árvore sagrada, um bosque sagrado, uma montanha sagrada, um monte sagrado, um rio, uma fonte, o mar. Eram deuses do espaço. Eles ofereciam as coisas do espaço em troca de adoração. Então eles ofereciam riquezas, prosperidade, a saúde como domínio do corpo. Eles ofereciam territórios através da guerra. Até coisas mais abstratas, tipo, sei lá, sucesso, né, grandeza, vamos pensar assim, tinha a ver com o quê? Com você pegar as pessoas e transformá-las num objeto. Um objeto que vai me adorar. Então eram coisas do espaço. Agora, o Deus de Israel era um Deus diferente. Por quê? Porque ele se preocupa mais com o tempo do que com o espaço. Por isso que Jesus fala para eles, olha, não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam do que Ele fez. Ele é o Deus que tirou vocês do Egito. Ou seja, Ele é o Deus dos eventos. O Deus da Páscoa, do Êxodo. O Deus que salvou vocês. Ele é o Deus das gerações, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus que está mais preocupado com a história do que com a geografia. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo mesmo. Tudo pertence a Ele. Mas Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só Ele é isso. Jesus sabia que haveria o tempo que Ele teria que sacrificar o tempo de vida dEle para poder salvar a humanidade. Isso estava dentro da história da salvação. Mas aquela não era a hora. Não ali, não naquele momento, não naquele propósito, não para poder conquistar coisas do espaço. Ou seja, Jesus ele não sacrifica tempo antes da hora, ele não pega um atalho. Né? O diabo ofereceu um atalho para Jesus, ele ofereceu a glória e a riqueza das nações, sem que Jesus precisasse sofrer para poder ter essas coisas. É esse o atalho. Sem precisar sofrer. Ou seja, o diabo ofereceu um caminho impessoal para Jesus. Um caminho burocrático, um caminho técnico. Olha, faz do jeito que você quiser, governa do jeito que você quiser. Só que Jesus ele não cede de aceitar esse caminho frio, sem relacionamento, sem atrito, sem discussão, sem necessidade de reconciliação. O caminho de Jesus é sempre coletivo, é sempre pessoal, é sempre orgânico, é sempre... A gente tem que cultivar esse caminho. É um caminho relacional, ele pressupõe intimidade, proximidade. Exatamente por isso, às vezes, pega fogo no caminho de Jesus. Ou seja, as coisas esquentam. Às vezes a gente discute no caminho de Jesus, a gente briga no caminho de Jesus. Por quê? Porque a gente é desse jeito, né?
Fica muito junto, dá atrito. O atrito, o que é o atrito? O atrito gera calor, não é isso? Então, no caminho de Jesus tem muito atrito, tem muita discussão, sabe? Toda hora a gente precisa se reconciliar, é difícil, é demorado. Só que foi o caminho que ele escolheu. Por quê? Porque é um caminho orgânico, que gera comunidade. O amor só é possível nesse caminho. Amor de verdade só é possível nesse caminho. Se a gente segue o caminho de Satanás, lembra que eu falei para vocês? A gente vive numa sociedade onde a comunidade está cada vez mais, sabe, cada vez menor. Então a gente sofre com isso. Aí as pessoas se sentem solitárias, se sentem vazias, se sentem, sabe, extremamente carentes, doidas para se conectarem com qualquer coisa. E aí elas são enganadas por gente perversa. Esse não é o caminho de Jesus. Se Jesus quisesse poder, ele poderia, por exemplo, ter juntado os discípulos dele, ter treinado os discípulos dele em 2 cidades que eram grandes lá na Galileia. Séforis, que era a capital da Galileia, e Tiberíades, que era um grande centro comercial. Essas cidades foram construídas pelos reis Herodes, né, Herodes o Grande, depois os filhos dele, para poder impressionar as pessoas. Eram pequenas Romas, pequenos impérios, né? Os edifícios, as construções dessas cidades, eles eram feitos para multidões. Você tinha teatro, anfiteatro, arenas atléticas, fortificações, palácios, praças, mercados, coisas para juntar gente numa multidão. Mas tudo de um jeito muito impessoal. Jesus escolheu o quê? Jesus escolheu lugares pequenos. Ele ministrou onde? Em Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Pequenos vilarejos completamente afastados da vida política, da economia. Mas por que ele escolheu esses lugares específicos? Porque nesses lugares as pessoas viviam em comunidade. Todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo sabia o que todo mundo fazia. Todo mundo era meio parente de todo mundo. E você tinha só 2 tipos de construção nessa cidade. Primeiro é aquilo que o pessoal chama de insula, ou ínsula. Uma ínsula é o seguinte. Lembra sítio antigo do Brasil? Estou falando assim, Brasil, tá? Sítio antigo. Que o pessoal morava no sítio. Como é que era a vida no sítio? Era assim, os filhos cresciam e casavam, o que acontecia? O pessoal ia lá e fazia uma casinha do lado, né? E aí fazia outra casinha do lado, e casinha, né? Ia juntando aquele monte de casinha, tudo junto. Isso é uma ínsula. Então as famílias, elas viviam tudo meio junto ali. Né? Então você tinha os avós morando junto com os pais, os tios, os primos, né? E meio que todo mundo criava todo mundo. Era desse jeito, esses vilarejos que Jesus viveu. Um monte de casinha, tudo junto ali, uma perto da outra. E a segunda coisa que tinha era que a sinagoga ficava bem no centro da cidade. Gente, qual que é a lição disso? Todo mundo se relacionava com todo mundo e todo mundo se relacionava com Deus. Todo mundo se relacionava com todo mundo e todo mundo se relacionava com Deus. A formação espiritual que Jesus fez com os discípulos dele consistia nisso. Ama o teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. O foco era esse. Por isso que Jesus ficou nesses lugares. E detalhe, a sinagoga, qual que era o principal evento da sinagoga? Era o Shabá, que era um ritual. As pessoas organizavam a vida delas em torno do Shabá. Uma vez eu li num livro, um escritor mais recente agora, falando que ele estava em Israel, morando em Israel. Ele falou assim, que ele viu... Você consegue imaginar adolescente saindo do ensino médio e indo para casa super animado, porque no outro dia vai ser o Shabá? Ele falou que em Israel, hoje em dia, é desse jeito que o pessoal vive até hoje. Ele falou assim, cara, os adolescentes, as crianças, eles não veem a hora de chegar ao Shabá. Porque é um acontecimento, manja. Tipo assim, é um negócio que...
a vida comunitária, ela gera em torno desse negócio. Ela gira em torno desse negócio. Eles vivem em torno disso. Eles organizam a vida deles em torno disso. Então as pessoas não participam como uma obrigação, elas têm prazer daquilo. Aquilo dá sentido para a vida delas. É hora de você encontrar seus amigos, de você encontrar seus primos, sabe, sua família e tal. Tipo, é um negócio gostoso de estar junto, das pessoas darem risada. Então, gente, estou caminhando para o final, tá? Espera aí que eu me perdi. Eu tenho uma citação grande aqui do Peterson, mas eu não vou ler. Que ele fala que Jesus recusa, né, viver desse jeito impessoal, pegar o atalho do diabo para poder fazer o reino dele acontecer. O caminho de Jesus é um caminho pessoal, é um caminho de comunidade, orgânico, que é difícil, que tem atrito, sabe? Mas que, se a gente quiser construir de fato um reino de amor, de paz, de justiça, não tem como a gente tomar atalhos. Então, qual que é a implicação prática para a nossa vida? E é isso que eu queria que você saísse com isso na cabeça. Minha implicação é, priorize os rituais ao invés das coisas. Priorize os rituais ao invés das coisas. Use os rituais para poder organizar a sua vida. Ao invés de você tentar encontrar sentido e significado para a sua existência, acumulando coisas, faz como o povo de Deus tem feito ao longo da história. Tanto os judeus com o Shabá, quanto os cristãos com o domingo. Né? Usa rituais para poder pontuar a tua vida, para poder dar ritmo para a tua vida. Então, é para isso que a gente usa o calendário litúrgico. Igual eu falei, a gente está vivendo o tempo da quaresma. A quaresma é um tempo de introspecção. Sabe? Eu tenho que falar todo domingo. A gente está sendo desafiado a praticar disciplinas que geram introspecção. Jejum, silêncio, solitude. Esse autoexame, sabe? A gente pensar na nossa vida. E detalhe, a gente está começando o ano. O ano começa depois do carnaval, não é? Então, literalmente, né? Tipo, a quaresma começa depois do carnaval. Então, assim, nesse tempo então de começo de ano, a gente está se voltando para dentro para a gente poder examinar a nossa vida e falar, cara, eu quero viver diferente esse ano. Essa é a quaresma. Depois vai vir a Páscoa, que é a alegria, sabe? Que é nova vida, entendeu? Que é esperança, é aquela energia para lutar, para poder trazer o reino de Deus, fazer o reino de Deus acontecer. A gente se unir com Deus na missão de Deus, entendeu? De transformar o mundo, de transformar as coisas, de ser energizado por isso, por essa esperança, entendeu? De um mundo novo. A gente vive o tempo comum, né? Depois, então assim, é um ciclo que ele vai se repetindo, que ele vai dando ordem para a nossa vida. A gente fala assim, o calendário litúrgico é a teologização do tempo, é a ressignificação do tempo a partir da vida de Jesus. E aí, cara, tipo, tem gente que fala assim, né? Os críticos da igreja falam assim, mas vocês pegaram um monte de data pagã e colocaram, né? Tipo, Jesus não nasceu no Natal dia 25. Isso daí é o solstício do inverno, no hemisfério norte e tal. É isso mesmo. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram uma data que já existia, eles ressignificaram esse negócio. Vocês estão adorando o sol? Deus Sol? Né? Porque o solstício do inverno é isso, né? É quando a Terra está no ponto mais alto, então assim, é um ponto mais alto do inverno, ao mesmo tempo quer dizer que o verão vai começar. Então o Sol está distante, né? Mas está fazendo a ponta da virada. Então vocês estão adorando o Deus Sol? A gente conhece o Sol da Justiça. O Sol da Justiça brilha entre nós. Então a gente vai mostrar para vocês quem é esse Sol que faz acabar o inverno. Como diz lá as Crônicas de Nárnia, né? Que acaba com o inverno eterno e que traz alegria de novo, do Natal, do presente. Né? Jesus é o presente de Deus para o mundo. É a doação de Deus, é a graça de Deus. Então a gente ressignifica tudo. A Páscoa era a adoração da deusa... Como é que é o nome?
Como é que é Páscoa em inglês mesmo? Hã? Como? Easter, isso. É a deusa Ostara, do leste europeu. A deusa da primavera. Ah, ok, tipo, vocês adoram essa deusa? Mas a gente conhece o verdadeiro, sabe assim, aquele que traz a primavera de verdade. Aquele que faz o mundo florescer. Então, a gente ressignificou tudo isso. Entendeu? Dentro da história da salvação de Deus. Né? E é muito legal quando a gente usa isso para dar significado para a nossa vida. Nós somos uma geração que, estou falando para vocês, está perdendo essa ideia de ritual, entendeu? E os jovens estão cada vez mais perdidos. As pessoas não têm significado porque não tem uma âncora para a vida. O ritual, ele é o quê? Ele é uma âncora no espaço. Então usa isso a teu favor. Entendeu? Então pare de desperdiçar seu tempo, sua existência, para poder atender demandas da conquista de tempo. Às custas de momentos sagrados, que não voltam mais. É a música da menina lá, né? Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto eles estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Então não sacrifica tempo, manja, para poder ganhar cada vez mais coisas. Transforme eventos comuns e corriqueiros do dia a dia nessa arquitetura do espaço, manja, tipo de, entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer uma refeição, cara, transforma cada refeição comum que você for fazer numa eucaristia. No partir do pão, no dividir, entendeu? Chama seus amigos para a mesa. Senta a família na mesa, entendeu? E reparte o pão. Divide com uma pessoa necessitada, entendeu? Então faz assim uma coisa comum, algo sagrado. Entendeu? Que você possa assim viver no seu dia a dia dias do perdão. Sabe, anualmente, entendeu? Cria um dia do perdão para a tua família, junta todo mundo e fala assim, galera, vamos lavar roupa suja. Hoje é o dia do perdão, entendeu? Então a gente vai lavar roupa suja e a gente vai pedir perdão. Sabe, faz isso de tempos em tempos. Cria Páscoas de libertação, ou seja, comemore libertações de Deus na sua vida. Ah, libertação de um emprego que você não aguentava mais. Libertação de um financiamento da casa, sei lá, libertação de um vício, entendeu? Celebra isso. Junte seus amigos e fala assim, galera, vamos comemorar porque, sabe, consegui liberdade. Deus me ajudou, Deus me libertou. Comemore festas da colheita, ou seja, pô, consegui um carro novo, uma casa nova, um brinquedinho novo, sei lá, cara, junta os amigos para comemorar, entendeu? Olha o que Deus me deu. Comemora a colheita. Afinal, é o momento que empresta significação às coisas e não o contrário. É o momento que empresta significação às coisas e não o contrário. Então que Deus possa te abençoar nessa manhã, que você possa usar os rituais para poder fazer com que as coisas comuns do dia a dia se tornem sagradas, se tornem celebrações da presença de Deus, marcos na sua vida de que Ele está presente, Ele está cuidando, a história dele da salvação continua. Que Deus assim te abençoe.